Remake de Dragon Ball Super. Esse é o tema que tem gerado um grande alvoroço nos fãs de Dragon Ball Super e curiosidade em outros membros da fanbase de Dragon Ball. Mas eu, como um excelente viúvo do Z que sou, falo mesmo. Digo que pra mim Dragon Ball já deu o que tinha de dar, e no meu ponto de vista já era pra ter acabado há muito tempo. Mas antes de você tentar me massacrar por causa dessa opinião um tanto que polêmica, primeiro escuta o que eu tenho a dizer e em seguida comente com respeito o que você pensa. E eu vou responder todos assim que possível. E aí galera, beleza? O meu nome é Igor. Esses dias sai um remake de Dragon Ball Super e o anúncio da saga Moro, mas pra ser bem sincero, eu não estou nem um pouco interessado nesse assunto. O meu amigo e inscrito aqui do canal, Lorenzo Girão, passou exatamente um mês me perturbando para participar da abertura, e eu não quis, exatamente porque, pra mim, se Dragon Ball tivesse acabado lá na saga Majin Buu, já teria sido mais do que o suficiente. E que sim, no meu ponto de vista, Dragon Ball já deveria ter chegado ao fim, e no vídeo de hoje explicarei a vocês os meus motivos. É bem comum vocês observarem que nas sagas de Dragon Ball, aparentemente o tio Akira estava com a intenção de encerrar o bagulho todo. E tipo assim, eu acredito que com toda certeza a Toei deve ter pressionado o mestre para continuar mesmo contra sua vontade. Eu vou citar aqui alguns exemplos. A saga Freeza, quando o Goku claramente explode na Namekusei, porém, logo em seguida, na saga dos androides, ele tem que dar toda uma explicação, contornando tudo para poder explicar como foi que ele se salvou. Na saga Cell, quando o Goku usa a desculpa de ir treinar no outro mundo, quando na verdade claramente parece ser um encerramento de um ciclo, onde o Goku vai ficar morto e o Gohan vai ficar na Terra para cuidar daquilo que restou. E também na saga Majin Buu, quando o Goku se torna um mestre e vai cuidar do Ubi, o seu mais novo discípulo, para que ele seja ali um futuro protetor do planeta. Então veja que em alguns momentos dá a entender que o Akira está disposto a encerrar a obra por ali, mas curiosamente aparece uma nova saga de Dragon Ball, com pequenas e algumas grotescas alterações e inconsistências no roteiro, que podem ser, obviamente, fruto de uma má vontade de escrever do nosso querido tio Akira. O negócio é que Dragon Ball dá muito lucro. Camisetas, itens, bonecos, filmes, vídeos, tudo isso, galera, gera engajamento imenso, tanto no Ocidente como no Oriente, a ponto de o pessoal lá do Oriente fazer um dia único e exclusivo para homenagear o Goku. Portanto, é óbvio que a Toei não vai querer parar de sugar essa vaquinha até a última gota. O problema é que essa vaquinha já está muito magra e saturada, ela realmente não tem mais nenhuma gota para saltar, e eu nem estou falando de dinheiro. O negócio é que realmente o anime Dragon Ball não tem mais para onde ir. Eu até compreenderia as sagas de Dragon Ball Super, até ali, sei lá, o Torneio do Poder. Mas após o Torneio do Poder fica algo extremamente exaustivo de se assistir e totalmente, digamos que, sem sentido. E por essa razão, perguntas como: se os deuses são aliados, por que eles não interferem na história? Se eles não querem interferir, por que eles treinam Goku e Vegeta, que de certa forma é uma interferência? Como o vilão seguinte vai ficar mais forte do que o Goku? Quantas transformações ainda faltam para o Goku alcançar o seu verdadeiro poder? São perguntas muito frequentes entre os fãs. E não apenas isso, né? Essas e outras pessoas acabam criticando Dragon Ball, principalmente Dragon Ball Super, por conta das inúmeras transformações, como por exemplo Blue, God, Rosé. E tipo assim, eu não vejo sentido, né, nessa crítica, até porque eu em particular gosto muito das transformações de Dragon Ball Super. Porém, muitas pessoas acham que além de ser sem criatividade, né, por ser apenas ali uma mudança no cabelo, também não teve aquele ar de emoção como teve as outras transformações, como Super Saiyajin 1, 2 e 3, por exemplo. É apenas uma transformação e pronto. Sem contar que o Goku e o Vegeta, né, eles acabam sendo muito mais poderosos do que todos os outros, o que obriga que, tipo, no arco seguinte, faça com que os personagens, no caso os vilões, sejam ainda mais insanos para poder peitá-los, que já mostra que é uma tentativa muito grande do roteiro forçar a barra, sendo que o Goku já conseguiu um nível extremamente alto dentro ali do anime. Basta você observar, por exemplo, o Jiren, que era um personagem muito poderoso, e tipo assim, ainda assim ele não é o mais poderoso. Por quê? Porque existem outros universos que não foram apresentados na obra. Observa, galera, que essa lore, por mais que para algumas pessoas seja interessante, para outros não tem tanto atrativo assim.
porque de certa forma não tem mais aquele mistério sobre como será que os problemas serão resolvidos, não tem mais aquela ideia de personagem mais poderoso, como por exemplo, nossa, o vilão, o Freeza, é um grande problema, como iremos derrotar ele? Pois nós sabemos que o Goku, e somente o Goku, será o vencedor. Claro que o Vegeta também ganhou um destaque especial na saga Moro, bem como os outros Guerreiros Z. Mas eu acredito, galera, que fazer isso agora já é um caminho um pouco que sem volta, porque a narrativa de Dragon Ball literalmente saturou. E não se trata mais de ser viúva do Z ou não, o problema é que simplesmente Dragon Ball já deu o que tinha de dar. Mas você deve estar dizendo aí, né? Ah, mas você é hipócrita, você vive de hipérboles e falácias. Como é que você diz que Dragon Ball saturou, mas fala que dá pra aguentar o Dragon Ball Super? Ah, você se contradiz. Cara, eu posso explicar isso a você. O conceito de deuses, transformações novas e instinto superior é consideravelmente tancável, visto que, tipo assim, é muito fácil eu engolir a narrativa do o Goku se tornou um ser supremo, o Vegeta se transformou num ser supremo. O problema é o depois. É muito mais fácil eu engolir a narrativa do Goku supremo ou do Vegeta supremo do que engolir a narrativa do existe alguém que é mais forte do que ele. Ou seja, se Dragon Ball tivesse encerrado ali no Torneio do Poder, pra mim já teria sido um final perfeito. Por quê? Veja bem, o Goku se tornou um ser quase supremo. O Vegeta se tornou o segundo mais forte, ok. Os Guerreiros Z foram úteis, obviamente, e no final das contas, os universos foram salvos. Veja que esse cenário seria perfeito para o encerramento digno de Dragon Ball, embora eu não goste muito do Dragon Ball Super. Mas, sejamos sinceros, né galera, seria um final bem legal. Porém, a Toei vai lá e mete que trará uma nova saga de Dragon Ball, o que torna ainda mais cansativo. Por quê? Porque nem tudo acabou. O Goku ter se tornado quase supremo com um instinto superior, forma God, Blue, etc e tal, não valeu de absolutamente nada, porque mais uma vez ele vai ter que se superar, porque obviamente vão encaixar ali um inimigo extremamente mais poderoso do que os nossos guerreiros que já superaram e muito. Bom, o que vocês devem entender é que toda história boa, ela deve ter um início, um meio e um fim. E no meu ponto de vista, Dragon Ball já deveria ter chegado a esse final, se não na saga Majin Buu, pelo menos na saga do Torneio do Poder. O problema, galera, é que não se trata de agradar os fãs com novas histórias, não se trata do amor pela obra, se trata pelo dinheiro. Pra Toei, Dragon Ball é lucrativo. Enquanto eles estiverem tentando e conseguindo sugar algo dessa obra, eles continuarão tirando, mesmo que para isso, eles tornem o anime extremamente incoerente e saturado. E claro que existiriam outros métodos para dar continuidade a Dragon Ball, como por exemplo, focar em personagens como Trunks, Gohan, Piccolo, mas ao mesmo tempo a ausência do protagonista deixaria a obra chata para alguns, assim como ficou por exemplo Boruto, que não teve a mesma aprovação que o Naruto pela fanbase. Então não se tem outra saída, a saída seria finalmente encerrar Dragon Ball, mas como eu disse anteriormente, a Toei não vai largar essa fonte de renda, mesmo que seja uma renda mínima, nem que signifique tornar a obra enfadonha e cada vez mais sem sentido. Dragon Ball tem muitas coisas que ainda não foram explicadas e que poderiam ser criados filmes ou episódios à parte, episódios especiais, que poderiam explicar isso, seria uma fonte lucrativa para a Toei e seria interessante para nós, como por exemplo, um filme contando a luta entre Goku versus Freeza metálico no futuro, ou então um filme contando como foi a saga Majin Buu no futuro de Trunks, ou então um filme contando como foi o massacre dos Guerreiros Z lá na saga dos androides, do futuro de Trunks. Eu acredito que o caminho mais viável seria preencher essas lacunas de Dragon Ball e não criar novas sagas com inconsistências dentro do próprio roteiro, que provavelmente prejudicarão, e já está prejudicando obviamente, a visão dos fãs a respeito da obra. Bom, mas e você? Acha que faz sentido o que eu estou falando? Então deixe aí nos comentários, porque é muito importante. Assim eu estou sabendo que você está curtindo o meu conteúdo. E obviamente não deixa de apertar o botão do like, porque é este botão que vai fazer com que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Bom, é isso aí. Valeu, tamo junto, tchau.